Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse encontro com a coordenação de curso. Eu sou a Cátia Spinelli. Hoje a gente está reunido aqui com os cursos de Geografia, História, Formação Pedagógica e segunda licenciatura, também em Geografia e História. Então, eu coordeno esses cursos, né? É uma satisfação muito grande para mim estar aqui com vocês, reunidos, né, através dessa live, para a gente falar um pouquinho sobre os cursos, para a gente falar sobre a metodologia da Unicelv, como que vocês vão estudar aqui. Eu já começo, né, dando boas-vindas para vocês, desejando, né, que esse próximo semestre seja cheio de conhecimento, né, que vocês consigam, né, avançar ainda mais na formação e também futuramente na atuação profissional de vocês. E parabéns, né? Parabéns por terem escolhido o ensino superior, e a Unicelv, né, vai ajudar vocês a trilhar esse caminho aqui através do ensino à distância. Então, para que vocês me conheçam um pouquinho, né? Eu sou formada em geografia. Atualmente eu moro aqui em Indaial, Santa Catarina. Quero saber de vocês, o lugar que vocês estão, né, localizados aí a nível de Brasil. Coloca seu nome no chat, o lugar da onde você fala, o curso também, se é da geografia, se é da história, se é da formação pedagógica ou da segunda licenciatura. Coloca aí no chat para a gente ir acompanhando, né, aqui durante a live. Eu nasci em Caçador, no oeste de Santa Catarina. Na época que eu fui fazer faculdade, o ensino à distância ainda estava iniciando a nível de Brasil, então eu acabei saindo do município onde eu morava para ir, né, me desloquei até Florianópolis para fazer minha faculdade, e no ensino presencial, né, que era onde haviam as oportunidades para graduação na época, né? Inclusive foi uma professora minha que acabou me influenciando, né, nessa escolha pelo curso de geografia. Então, sou muito feliz, né, também por essa escolha, por ter concluído o curso de geografia, tanto licenciatura como bacharelado. E durante a minha graduação também, sempre gostei muito assim de pesquisa, né, e na graduação acabei fortalecendo, né, isso. E depois da graduação segui para o mestrado, para o doutorado. No final do mestrado, mais ou menos, eu comecei a dar aula no ensino básico. Então, trabalhei um pouco com o ensino fundamental, com o ensino médio, com a educação de jovens e adultos também. Então, foi muito bacana também essa trajetória como professora no ensino básico. E depois, quando eu estava iniciando o meu doutorado, veio a oportunidade de trabalhar na Unicelv. Ingressei como professora e depois de um tempo passei então para a coordenação do curso. Para além, né, do profissional, também sou uma pessoa que gosta muito de conhecer aí novos lugares, novas culturas, novas pessoas. Gosto de ver filmes, séries e busco, né, por uma qualidade de vida. E antes da gente iniciar nosso papo sério, né, sobre a metodologia da Unicelv, sobre o curso, gostaria de saber um pouquinho de vocês, como está esse momento inicial, né, do semestre, né, o início dessa jornada, né, que fenômeno geográfico ou histórico representa o seu momento atual? Digite aí no chat, se você é tá em uma erupção vulcânica, né, cheio de energia, de ideias para esse semestre. Se você é mais o número 2, né, uma escavação arqueológica, buscando conexões e novos conhecimentos. Se você é o número 3, uma expedição exploratória,
pronto para desbravar novos temas. Ou se você está no número 4, uma tempestade passageira. Pouco perdido, mas confiante que vai melhorar. Então, quais esses números, né? Você se encaixou melhor aí para o seu momento atual de início de jornada aqui no ensino superior? Eu tô super cheia de energia e de ideias para esse semestre, para encontrar vocês aí nas salas de aula, trocarmos, né, conhecimento. Então, eu estaria lá no número 1, né, uma erupção vulcânica. Mas quero descobrir de vocês, né, esse momento aí de check-in emocional também. Só desligar aqui. Olha, aqui na região sul tá um pouquinho frio. Então, eu estava com o aquecedor ligado. Bom, vocês estão entrando, né, na Uniaselv. Pode ser que muitos de vocês já conheciam essa instituição, pode ser que essa seja a segunda, o terceiro curso de graduação de vocês, mas também, né, a gente sabe que tem muitos calouros chegando, né, calouros e calouras chegando aqui no primeiro curso de graduação e que às vezes não conhecem tanto a Uniaselv. Então é muito importante, né, falar com vocês sobre a instituição, quem é a Uniaselv, né? Então a gente tem esse ano, né, em fevereiro de 2025, a gente completou 26 anos de existência, então a gente já tem uma bagagem na construção, né, do ensino superior. Hoje, né, a gente é a maior instituição de ensino superior de Santa Catarina, uma das maiores a nível de Brasil. A gente oferta mais de 500 cursos, incluindo graduação, pós-graduação, cursos técnicos e profissionalizantes. A gente soma mais de 700 mil estudantes matriculados, possui mais de 1.200 polos de ensino à distância em todos os estados brasileiros, então a gente consegue, né, trazer, levar, né, o ensino à distância aí para todos os estados do país. Conta com mais de 1.500 professores regentes e mediadores, então daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esses professores que compõem as equipes dos cursos. E a Uniaselv também é nota máxima aí no Ministério da Educação. A última avaliação que a gente passou dentro de um processo de recredenciamento, né, do ensino à distância, a gente tirou, então, a nota máxima, que é a nota 5. Então, vocês estão ingressando, né, numa instituição que já é reconhecida e tem essa bagagem também da qualidade no ensino à distância. Percebam aqui no slide que tem um link de acesso. O mediador também consegue colocar ali no chat para vocês esse link. E ele dá acesso a um site que a Uniaselv fez especialmente para vocês que estão iniciando aqui na Uniaselv com a gente. Então, esse site é muito bacana. Ele tem orientações iniciais e vários vídeos explicativos. Então, principalmente no ensino à distância, a gente tem o ambiente virtual de aprendizagem, que é chamado de AVA. Boa parte das atividades que vocês vão desenvolver aqui no ensino à distância vão ocorrer no AVA. Então, é lá no AVA que você vai fazer algumas avaliações online, é lá no AVA que você vai acessar as notas das suas disciplinas, que você vai entrar em contato com o professor mediador, que você pode solicitar um documento, como um atestado de matrícula, ou seja, várias atividades da sua jornada acadêmica acontecem dentro do ambiente virtual de aprendizagem. E também, claro, né, você vai estudar uma parte do seu curso com conteúdos que estão disponíveis no AVA. E esse site, ele mostra, então, esse passo a passo para você acessar o AVA.
Então, qual o teu e-mail de entrada, qual a tua senha de entrada, qual é o login para acessar o AVA. A gente também tem um aplicativo, então você consegue acessar o AVA diretamente do seu celular, se você preferir, que é o Léo, né? Esse é o nome do nosso aplicativo. Então, nesse site também mostra como você consegue baixar o Léo no seu celular e utilizar. Então, é muito importante você acessar esse site e clicando ali nas abas, né, e conferindo todas as informações que estão disponíveis para você. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso modelo? Então, antes de falar exatamente como vocês estudam, né, e ir essas informações mais completas, é importante entender quem faz parte, né, da construção dos cursos e da comunicação direta com você. Então, na nossa instituição, a gente tem, né, você, aluno, como centro desse processo, e aqui estão todas as conexões da Uniaselv. Então, tem a reitoria, tem a pró-reitoria de ensino à distância, e dentro, né, abaixo, hierarquicamente falando, né, da reitoria e da pró-reitoria, vem todas as equipes, né, que compõem os atores pedagógicos dos cursos. Então, o curso de geografia, de história, junto, né, com formação pedagógica e segunda licenciatura, tem uma equipe de tutores administrativos. Esses tutores, eles são formados na área, têm especialização e vão atuar dentro de alguns processos administrativos. Junto com os tutores, trabalham, então, os professores que compõem, né, o colegiado de cada curso. Desses professores, a gente tem o professor regente, que trabalha na sede. A nossa sede fica aqui em Indaial, né? Então, lá no início eu falei que eu moro, né, atualmente em Indaial, porque eu resido onde fica a sede da Uniaselv, que é em Indaial, Santa Catarina. Aí os professores regentes estão vinculados também, então, à sede de Indaial, juntamente com os professores mediadores. Então, o professor regente é aquele professor responsável por auxiliar vocês na construção do conhecimento de cada uma das disciplinas que vocês vão fazer aqui no ensino à distância. Então, eles vão ser o professor mais especialista, né, daquela área, daquele conteúdo. Junto na aula também vai estar presente o professor mediador. O professor mediador é responsável por mediar essa aula, auxiliar no chat, por exemplo, da aula ao vivo, e também auxiliar vocês nas perguntas e dúvidas que forem surgindo no pós-aula. Né? Então, enquanto vocês não tiverem em sala de aula, o professor mediador vai estar auxiliando vocês também dentro do AVA, né? Então, dentro desse ambiente virtual de aprendizagem. Para as turmas, né, que são semipresenciais, então lá no polo também tem o professor regente que trabalha no polo. Para os cursos que tem laboratório físico no polo, né, não é o caso aqui da geografia, da história, mas tem outros cursos, né, com laboratórios, que aí vai ter também a presença do tutor lá no laboratório. E para alguns casos da saúde, por exemplo, também tem o preceptor do estágio. Para alunos, né, que são PCDs, que têm nessa necessidade de intérprete de Libras ou intérprete educacional, a instituição também vai estar aliada, né, trabalhando com esses dois atores pedagógicos. Então, tudo isso compõe, né, as pessoas, os profissionais que vão fazer parte da trajetória de vocês aqui no decorrer do curso.
Então, quais são os benefícios da nossa metodologia? Então, você vai perceber, né, ao longo aí do seu semestre, que durante, né, as aulas ao vivo, durante a sua utilização e imersão dentro do seu ambiente virtual de aprendizado, você vai conseguir desenvolver uma aprendizagem mais focada, mais aprofundada, acesso, né, aos professores que são mais especialistas dentro de cada área, suporte personalizado e mais próximo de você, que é estudante, interação com o professor mediador, ambiente de aula organizado, né? Então, esse ambiente de aula ocorre, né, pela Microsoft Teams, então você consegue acessar esse ambiente diretamente do seu AVA e participação ativa, né, de aprendizado. Então, nas aulas, o que você vai ter? Então, tá começando com a gente aqui, é sua primeira graduação. Então, toda disciplina que você vai fazer, né, ao longo do curso, você vai ter uma turma específica. Então, as turmas elas são montadas, né, estruturadas, organizadas por disciplina. E nessa turma você vai ter a oportunidade, então, né, de ter o professor regente ministrando ali a aula, né, ao vivo, no momento síncrono, trazendo, né, aquele conteúdo de uma maneira mais didática, trazendo aquela comunicação, inspirando também, trazendo curiosidade aí dentro daquela disciplina. E você também vai ter um professor mediador, que vai atuar na orientação e na mediação desse processo de ensino-aprendizagem. Então, ele vai estar presente nas aulas ao vivo e também, né, o professor mediador vai te dar suporte durante o período pós-aula. Então, entre uma aula e outra, quando você está estudando dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem, o professor mediador também é seu foco, né, onde você vai trazer ali a sua dúvida, ele vai conseguir te orientar e fazer essa mediação. Então, as aulas organizadas, né, nesse formato mais síncrono, o professor e o mediador também têm um controle ali do áudio, da câmera, das entradas dos alunos. A interação vai poder ser feita, né, tanto pelo chat, como ao vivo, né, abrindo a câmera e o áudio. E uma metodologia inovadora dentro da Unicelv, na sala de aula, desenvolvida exclusivamente, né, por nós e trazendo, né, para vocês, né, esse processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais dinâmica, trazendo essa conexão, essa comunicação e aulas, né, onde a didática também esteja presente, auxiliando vocês nessa construção do conhecimento. Então, qual a nossa modelagem pedagógica? E no ensino à distância, que é muito importante compreender como funciona essa dinâmica. Então, cada disciplina, né, que vocês vão fazer durante o semestre, elas vão ser modulares. Então, vamos pensar, né? Iniciou aqui o semestre 2025/2, né? A primeira disciplina que você vai estar matriculado, você vai iniciar, né, com a aula ao vivo e você vai concluir ela dentro de um mês. Então, você vai se concentrar somente com aquela disciplina. Vai participar daquelas aulas, vai fazer a leitura daquele material, vai tirar a dúvida, vai fazer as avaliações, encerra essa disciplina dentro de um mês e logo começa a segunda disciplina, que também tem esse ciclo de um mês.
fechou aquela, vai para a terceira disciplina e assim por diante. Então, são módulos, né? Então, dentro de 30 dias você fecha, né, esse módulo. Então, o que é importante no ensino à distância? Antes de chegar para a sala de aula, antes de ter a aula ao vivo com o professor, é importante que você tenha conhecimento do seu AVA, daquela disciplina. Então, comece a entrar lá naquela disciplina que está presente no AVA. Você vai ver que toda a disciplina tem uma trilha de aprendizagem, que é como se fosse o trilhar daquele conhecimento. Então, o professor regente, né, elabora essa trilha do conhecimento. Lá você vai perceber, né, e encontrar o livro daquela disciplina. Então, toda a disciplina ela tem um livro onde tem os conteúdos separados em unidades, né, em 3 grandes unidades. Lá na trilha tem vídeos extras, tem podcast, tem material de apoio, material complementar. Então, nossa, é uma riqueza, né, de conteúdo que você vai encontrar dentro do AVA. E antes da aula, você já pode começar, né, a entrar em contato com essa trilha, começar a leitura desse livro. Surgiu dúvida, já pode ir anotando, né, aquelas dúvidas que vão surgindo. Durante a aula, então, você vai ter o professor regente e o professor mediador. Então, o professor regente vai conduzir o conteúdo dessa disciplina, você vai poder, né, ter ali a explicação, trazer as suas dúvidas também no chat, ou levantar a mãozinha, né, e fazer ela ao vivo. O professor mediador vai estar mediando esse chat, vai estar passando algumas informações que são importantes também para a sua jornada acadêmica. E depois da aula, você também tem o compromisso de continuar os seus estudos. Então, a aula, ela vai auxiliar vocês nesse entendimento do conteúdo, nessa curiosidade, nesse despertar, né, para aquele conhecimento, mas os seus estudos não acabam com a aula, né? Você precisa dar continuidade. Então, lembre-se sempre de organizar seu tempo, fazer a gestão adequada, para que você realmente possua, né, um espaço, um tempo dedicado ao seu autoestudo. Então, ensino à distância é muito importante realizar esse autoestudo, que é entrar no AVA e, de fato, fazer a leitura desses materiais disponíveis nas disciplinas e se preparar para as avaliações. Daqui a pouco eu vou falar das avaliações, e isso vai exigir de vocês também planejamento. Então, não pode perder a data, né, que as avaliações vão acontecer. E aí é muito importante, então, compreender essa dinâmica aqui da metodologia e fazer nessa organização para que você tenha sucesso, né, na sua jornada acadêmica. Então, qual é a dinâmica das aulas aqui? Iniciou o semestre, você vai ter então a sua primeira semana de aulas. E aí é muito importante que você acesse o seu ambiente virtual de aprendizagem, clique lá em calendário acadêmico. No calendário acadêmico você vai ver quais são os dias que vão ocorrer as aulas ao vivo para cada uma das disciplinas. E também lá no AVA, quando você clicar em semestre, que é um menu que fica do lado esquerdo do seu AVA, clicando em semestre, vai abrir ali na página principal as disciplinas que você vai fazer. Então, fique atento ao calendário acadêmico, porque ali no calendário acadêmico você consegue visualizar os dias do encontro de cada disciplina e também as avaliações, né? Então,
é uma informação bem importante aí para você ficar atento dentro do seu calendário. Então, a primeira semana vai começar ali com aquela primeira disciplina que você que você vai realizar no semestre. Lembra que eu tinha falado que dentro de 30 dias, dentro de um mês, você realiza a primeira disciplina, depois você vai para a segunda e assim por diante, né? Então, na primeira semana, o professor regente vai trabalhar os conteúdos, né, da primeira unidade do livro da disciplina que compõe, né, do livro que compõe essa disciplina, que está lá disponível na trilha de aprendizagem do seu AVA. O mediador também vai estar mediando, vai estar repassando algumas informações ali importantes, né, daquela semana. E depois que finaliza a aula, então você fica com um compromisso, né, de continuar os seus estudos. Na segunda semana de aula, vai ter o dia da aula síncrona, então, com os professores, e o professor regente vai trabalhar a segunda unidade desse livro da disciplina. Então, aqueles conteúdos principais que estão abordados ali no livro, o professor vai estar lecionando. A partir dessa segunda semana, já começam a abrir as avaliações online para você fazer dessa disciplina que você está realizando. Então, fique atento, né? Na primeira avaliação, vai cair conteúdos referentes à unidade 1 do livro. E a partir da segunda semana, ela já vai começar a abrir ali no seu AVA para você responder. Lá na terceira semana das aulas, né? Você vai ver que o professor regente ali da turma vai trabalhar a terceira unidade desse livro da disciplina. E a partir dessa terceira semana já começa a abrir a segunda avaliação dessa disciplina referente aos conteúdos da segunda unidade, ou seja, já deu tempo, né, de você participar da aula com o professor, de você fazer a leitura no pós-aula, de você começar a tirar as dúvidas, né, que eventualmente podem surgir. E na quarta semana é a semana que vai encerrar essa disciplina. Então, o professor regente vai trabalhar, né, os conteúdos novamente, então ele pode fazer um resumo dos conteúdos que já foram abordados nas outras semanas e pode aprofundar também, então, trazer estudo de caso, trazer um aprofundamento de algum conteúdo que ele julga mais importante, complementar dentro daquela disciplina, trazer professores convidados, profissionais da área para debater, né, determinado assunto e aprofundar ainda mais, né, esse conteúdo da disciplina. E a partir aqui da terceira semana, né, indo para a quarta, já vai abrir no AVA de vocês, então, a outra disciplina, a outra avaliação, desculpa, que é uma avaliação dissertativa. Então, é uma avaliação online ainda, onde você responde 2 perguntas, né? Ali você respondendo dentro do seu ambiente virtual. E aqui já é o conteúdo referente às 3 unidades que compõem o livro. E vai abrir também o período para que você possa marcar lá no seu polo a realização da última avaliação dessa disciplina. Sempre a última avaliação de cada disciplina é realizada de maneira presencial no polo que você está matriculado. O dia e o horário vai acontecer mediante esse agendamento, né, que você vai fazer dentro do seu AVA para cada uma das disciplinas. Então, a partir desse agendamento, você vai ter lá o dia e horário para ir até o polo, realizar essa última avaliação da disciplina.
Aqui cai todo o conteúdo visto, né, na disciplina, nas 3 unidades, e ela é uma prova objetiva com 10 questões. Compreenderam esse processo? Ficaram com dúvida? Qualquer coisa, vão trazendo as dúvidas aqui no chat, que o mediador também presente aqui na live vai orientando, auxiliando, né, vocês nessa jornada aqui inicial do curso. Vamos falar um pouquinho sobre os cursos, então? Quando eu falo nos objetivos, né? Então, se você escolheu o curso de geografia, incluindo aqui, né, o curso de formação pedagógica em geografia ou de segunda licenciatura em geografia, o curso, né, os cursos, eles vão ter o objetivo, então, de formar professores de geografia que tenham um domínio crítico sobre os diversos processos do conhecimento geográfico e pedagógico, né? Então, tem esse olhar para a formação de um professor, capaz de exercer a docência e qualificar o processo de ensino-aprendizagem, tanto no ensino formal como não formal, né? Assim como capaz de contribuir profissionalmente de maneira inovadora e criativa diante dos diversos aspectos da realidade local, regional, nacional, ao qual estejam inseridos. Né? Então, tem o objetivo, né, de trabalhar essa formação de vocês e também que futuramente vocês sejam capazes, né, de contribuir com esse desenvolvimento local, regional, nacional, né, quando a gente fala em formação, né, de professores. Lembrando aqui que quem está apto a cursar o curso de formação pedagógica já precisa ter uma formação inicial, já precisa ter um curso de bacharelado. E quem está inscrito e apto a cursar segunda licenciatura também já precisa ter uma licenciatura concluída, né? Então, como o próprio nome diz, né, que é uma segunda licenciatura, né? Então, não pode, né, cursar formação pedagógica e segunda licenciatura sem ter ainda concluído o primeiro curso, né? E a licenciatura, aí sim, né, o curso padrão inicial de 4 anos aqui. E quando eu olho para o mercado de trabalho, né, um licenciado aqui em geografia, como é que ele pode atuar? Então, a gente sempre pensa na atuação como professor no ensino básico, né? Então, a geografia hoje, ela pode ser selecionada no ensino fundamental, que são os anos finais, no ensino médio, e também para jovens e adultos dentro dessas respectivas séries, né? Mas vocês também podem, né, atuar dentro do ensino superior. Se vocês têm o desejo, né, de ser um professor universitário, depois da graduação é necessário que vocês sigam a trajetória acadêmica, né? Então façam uma especialização, mestrado, doutorado, né? Então a partir do mestrado já é possível, né, começar a se inserir no ensino superior. Outro campo que está crescendo muito dentro das licenciaturas é a produção de conteúdo. Aqui eu falo tanto conteúdo escrito de uma maneira física, né, para compor um livro didático, por exemplo, que vai ser distribuído em escolas, ou também os virtuais, né? Então está crescente a produção de vídeos, de sites de internet, de cursos que tenham conteúdos para formação de professores, por exemplo, ou de conteúdos específicos, né? Então, aqui vocês também podem se inserir, né? Quem gosta de escrever tem aí um campo
amplo pela frente, onde pode trabalhar com essa produção de conteúdo, incluindo livros didáticos ou outros livros, né, que não necessariamente para utilizar no ensino básico. E dentro desse campo também é muito comum as empresas contratarem profissionais para revisão do conteúdo que foi produzido. Então, tanto para escrita como para revisão desses conteúdos. Então, é muito bacana, né? Se você gosta, se identifica, é um campo aqui de atuação. E na geografia, também está aliada à educação ambiental. Às vezes é muito comum a gente trazer educação ambiental para a área das ciências biológicas, mas não é só a ciência biológica que pode estar com a educação ambiental. A geografia também está muito próxima, né, dessa discussão da educação ambiental, porque a geografia ela traz esse olhar, ela permeia por esse olhar do campo social e do universo da geografia física, né, do meio ambiente, da paisagem. Então, é possível trabalhar com projetos, com uma educação ambiental que seja vinculada ao município, ou alguma ONG, enfim, pode, né, você pode encontrar possibilidades, né, de atuação dentro desses campos. E quando eu olho para a história, né, trazendo aqui também formação pedagógica, segunda licenciatura em História, o objetivo do curso também é formar professores de História que tenham um domínio crítico dos diversos processos, né, que formam o conhecimento histórico e também pedagógico, capazes de exercer a docência, de qualificar esse processo de ensino-aprendizagem, tanto trazendo aqui o ensino formal como não formal. E ser capaz também de contribuir profissionalmente em atividades que requeram esse conhecimento histórico, de maneira inovadora, criativa, nesses diversos aspectos da realidade que você esteja inserido. E para o mercado de trabalho, então aqui também, né, traz a sua atuação dentro do ensino básico, história, também pode atuar nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação de jovens e adultos. Também pode atuar no ensino superior, novamente, se você tem interesse, é necessário continuar a sua trajetória, né, indo para um mestrado, doutorado. Produção de conteúdo, então história que também abre um leque muito grande para essa produção de conteúdo, dos livros, né, de maneira virtual também. E também aqui entra muito até a parte de assessoria, por exemplo, para produções culturais onde estejam relacionados com a história. Né? Então, quando a gente observa o roteiro, né, de um filme, de uma série que tem esse olhar histórico, provavelmente aqueles responsáveis por esse roteiro buscaram também ali uma assessoria, um olhar de alguém formado na área, né? Então você também pode atuar com essas produções, né? Auxiliando, né? Essas produções. Quem é formado também em história pode atuar dentro dos arquivos públicos, né? Então, as prefeituras geralmente possuem arquivos, né, históricos e você pode também atuar. E com a educação patrimonial, né? Então, ao longo aqui do curso de História, vocês vão ter uma disciplina também sobre educação patrimonial e vocês podem estar inseridos dentro de projetos, dentro de ONGs, enfim, vendo ali possibilidades, né, dentro dessa área mais relacionada ao patrimônio, à cultura, à história de uma região ou de um município. E para conhecer um pouquinho mais
né, a matriz curricular de vocês, eu falei, né, recém falei que o curso de História tinha uma disciplina de educação patrimonial, o curso de Geografia também tem uma disciplina lá de educação ambiental, né, mas para além disso, para que vocês conheçam todas as disciplinas do curso, a carga horária final que vocês vão fazer, os estágios, as disciplinas de prática pedagógica, enfim, tudo isso vocês têm acesso dentro do AVA, né? Então, aqui é uma imagem, né, do AVA. Caso vocês ainda não tenham acessado o AVA, né, essa carinha aqui inicial, né? Lembra que eu falei do menu aqui do lado esquerdo? Né? Então, quando vocês clicam aqui no meu curso, vocês vão poder também clicar na matriz curricular. Então, a partir desses 2 cliques aqui, vocês vão ter acesso à matriz curricular do curso. Vamos falar um pouquinho sobre essas matrizes? Eu não vou abrir aqui disciplina por disciplina, mas vamos entender um pouco como funciona a estrutura de cada curso? Então, aqui eu separei nos cursos de licenciatura em Geografia e História, e depois eu vou mostrar como funciona a matriz, então, dos cursos de formação pedagógica e de segunda licenciatura, tá? Então, matriz de licenciatura, então é um curso de 4 anos, tem esse objetivo, né, de formar professores, e os cursos, tanto de licenciatura como formação pedagógica e segunda licenciatura, eles também precisam caminhar conforme algumas definições do Ministério da Educação. Então, a matriz também precisa contemplar, né, algumas necessidades, obrigações também previstas dentro do MEC. Uma delas esse 4 anos, né, de ocorrência do curso de licenciatura. Então, o curso, né, como um todo, vocês vão ter 4 disciplinas regulares por semestre. Então, todo semestre vocês vão ter 4 disciplinas regulares. E também, né, a quinta disciplina, ela vai ser ou uma prática pedagógica ou um estágio. Então, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esses itens. Mas quando eu falo das 4 disciplinas, são aquelas que eu expliquei, onde elas são modulares. Então, começa com a primeira disciplina, tem aquelas 4 aulas com o professor regente, uma vez por semana cada aula, fecha o ciclo das avaliações, termina aquela disciplina, começa a segunda, né? E assim por diante. Tem o livro da disciplina, né, para embasar esse conteúdo. Do primeiro semestre até o 4º semestre, a quinta disciplina, que vocês vão ver ali na matriz, né, quando vocês olharem a matriz curricular lá no AVA, vocês vão ver que do primeiro semestre até o 4º semestre vai ter a prática pedagógica. A prática pedagógica, ela não acontece de maneira modular, ela é uma disciplina estendida no decorrer do semestre. Então, as aulas, vocês vão ter uma aula por mês, né? E qual é o intuito dessa disciplina de prática pedagógica? Ela vai trazer aqui uma prática para vocês começarem a conhecer o ambiente escolar, refletir sobre esse ambiente escolar, realizar uma atividade que tenha um olhar relacionado à profissão de vocês, e as práticas pedagógicas preparam vocês para o estágio. Então, lá do 5º módulo, né, do 5º semestre, né, em diante, vocês vão começar com as disciplinas de estágio. Então, para vocês não caírem, né, de paraquedas lá na escola,
a disciplina de prática pedagógica vai preparando vocês até esse momento do estágio. Então, a prática pedagógica, ela tem sempre uma atividade realizada dentro desse ambiente escolar. Começa com atividades mais simples, aos poucos vão desenvolvendo, né, as atividades, e no estágio são atividades um pouco mais importantes em relação à carga horária que vai ser efetuada lá na escola. E o estágio, então, vocês vão ter a partir do quinto semestre, e vocês vão ter 4 disciplinas de estágio. Primeira disciplina de estágio com mais observação desse ambiente escolar, dessa regência de um professor, e a partir do segundo estágio vocês já começam com a regência de vocês, né? Ou seja, aquele momento onde vocês também darão a aula, né, assistida, claro, essa aula assistida, ela planejada, né, tanto por vocês planejada, com orientação dos professores aqui da Uniaselv e também supervisionada pelo professor daquela escola que você vai realizar um estágio. E o estágio também é esse momento de você compreender, né, como é a realidade escolar, de você fazer futuros contatos, né, profissionais, quem sabe lá na escola que você fez estágio, que daqui a pouquinho, né, futuramente você esteja atuando como um professor depois formado, né, habilitado. Então é um momento muito rico, né, o estágio, e que oferece oportunidades de você entender se é essa profissão que você deseja atuar, né? E de fazer, né, o contatos profissionais e de aprender, né? O momento de também aprender com outros professores que já atuam, né, nessa profissão, naquela escola. Entender quais são ali as metodologias, né, ocupadas por esse professor, que ambiente essa escola oferece, né, se tem ali laboratório, como é a biblioteca, como os alunos utilizam o livro didático, como a escola se organiza, o projeto pedagógico da escola. Então, tudo isso é observado, é entendido dentro do estágio. E no decorrer do curso, vocês também vão entrar em contato com disciplinas que têm uma carga horária menor. Elas são chamadas de estudo contemporâneo e transversal. Aqui vai trabalhar temas, né, como o próprio nome já diz, mais transversais, né, que permeiam ali conteúdos relacionados à educação de uma maneira mais contemporânea e transversal. E essas disciplinas são totalmente online. Então, quando você chegar, né, nesses módulos que acontecem o estudo contemporâneo e transversal, você vai ver que você vai perceber, né, que essa disciplina já começa com esse enunciado. Então, estudo contemporâneo e transversal, 2 pontos, e aí o restante do nome da disciplina que está relacionado com o tema que você vai estudar. Então, ela acontece totalmente online, ela tem uma carga horária um pouquinho menorzinha comparado com as outras, e ela também é realizada dentro de uma avaliação totalmente online. Duas informações aqui bem importantes, né? Anotem, né? Não percam de vista, que são as atividades de extensão. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre as atividades de extensão, mas é bem importante que vocês tenham ciência. Quem entrou nos cursos, né, de licenciatura precisa cumprir até o final do curso 394 horas de atividade de extensão. As atividades de extensão são obrigatórias e você não consegue se formar sem concluir. Mas daqui a pouquinho tem um slide aqui específico que eu vou falar delas.
E as atividades complementares, que são diferentes da extensão. Anotem essa informação também, porque vocês precisam realizar 80 horas de atividades complementares. Sem essa realização, vocês não conseguem concluir o curso. E para as matrizes aqui de formação pedagógica e segunda licenciatura. Vou falar de novo aqui a importância do diploma inicial de vocês. Então, vocês só conseguem concluir o curso de formação pedagógica e segunda licenciatura se vocês já tiverem uma formação inicial. Então, para formação pedagógica, é específico para estudantes que já tenham concluído um curso de bacharel, que seja a área afim com o curso de geografia ou de história que vocês escolheram. E segunda licenciatura, a mesma situação. Então, já precisa ter concluído um curso de licenciatura e esse curso precisa ser área afim com geografia e com história. Então, desta forma, vocês conseguem ingressar e concluir esses cursos. Aqui nesses cursos, a matriz pedagógica ela é um pouquinho mais enxuta, porque vocês já têm uma formação inicial dentro de uma área afim, né? Porém, não significa que não vá precisar de esforços de vocês, que não vão ter atividades práticas relacionadas à sala de aula, à regência, né? Então, aqui esses cursos também cumprem com normativas, com regras definidas também pelo Ministério da Educação. Então, começou o curso aqui na Unicelv, lá na matriz curricular, vocês vão perceber que vocês têm 4 disciplinas regulares, então são aquelas disciplinas padrão que a gente chama, né, onde vocês têm 4 aulas com os professores, regentes e mediador, tem o livro da disciplina, fazem aquelas 4 avaliações que eu expliquei anteriormente, então entram nesse ciclo de módulo, né, fazendo uma disciplina por mês. E no curso, vocês também vão ter, já desde o primeiro semestre, uma disciplina chamada prática pedagógica. Ela é o estágio dentro das disciplinas de formação pedagógica, dos cursos de formação pedagógica e segunda licenciatura. Então, essa disciplina aqui, ela tem um caráter de estágio, né? Então, independente de você já atuar como professor, já ter experiência, você está ingressando aqui numa segunda ou terceira, às vezes tem alunos que estão fazendo uma terceira formação. E para ser considerado, né, um professor habilitado, né, em geografia ou história, conforme o que vocês escolheram aqui de curso, é necessário passar por esse estágio. Né? Então, aqui você está buscando uma formação, e para que essa formação aconteça, é necessário agregar esses novos conhecimentos, essas novas experiências. E também, né, faz parte de algumas obrigações definidas dentro das resoluções do Ministério da Educação. Então, a disciplina de prática pedagógica vai ter observação do ambiente escolar e vai ter também momentos de regência na escola, trazendo aqui esse conteúdo, essa regência baseada nessa formação que você está buscando. Além disso, outro fator para você deixar aí anotadinho também, os cursos de formação pedagógica de segunda licenciatura, eles são mais curtinhos, porém também tem a obrigatoriedade de concluir atividade de extensão. Então, sem concluir essas horas, vocês não conseguem se formar. Então, vamos lá. Para o curso de formação pedagógica, é necessário 116 horas de extensão. Para a segunda licenciatura,
94 horas de atividade de extensão. Os estágios, eu acho que eu já falei, né, bastante ali com vocês, já apontei, né, que eles são obrigatórios, que lá nos cursos de formação pedagógica, segundo a licenciatura, eles também existem dentro das disciplinas de prática pedagógica. E eles têm esse objetivo de proporcionar conhecimento necessário para o desenvolvimento aí de habilidades, de conhecimentos, de competência, para que vocês atuem, né, nessa nova profissão, né, ou nessa nova habilitação que vocês escolheram. E oportunizar vivências imersivas dentro do campo de atuação, que no nosso caso são as escolas, desenvolvendo, né, relação com o curso, com a profissão e com esses ambientes profissionais. No nosso caso, vocês vão perceber que a gente também tem uma geolocalização. Então, lá nas aulas, né, da disciplina de estágio, vocês vão ver que a trilha também, né, compõe essas explicações, e o professor vai falar um pouquinho como é feita essa geolocalização, né? Então, tem um aplicativo próprio da Uniaselv que abre ali para vocês lançarem as frequências de vocês dentro do campo de estágio. E a atividade de extensão? Então, esse slide aqui é o específico sobre a atividade de extensão que eu queria falar. Gente, as atividades de extensão, elas passaram, né, a ser obrigatórias, definidas pelo Ministério da Educação. Então, todos os cursos superiores de ensino precisam ter alocado dentro das suas matrizes as atividades de extensão. Então, os alunos, né, vocês como estudantes, têm o dever de realizar essas atividades e elas precisam compor 10% da carga horária do curso. Então, por isso que varia, né, a carga horária da extensão que cada curso precisa realizar, porque essa carga horária da extensão corresponde a 10% da carga horária total prevista para cada curso, né? Então, qual é o objetivo da atividade de extensão? A atividade de extensão, ela promove essa interação com a sociedade. Então, ela tem esse viés de levar o conhecimento científico para uma prática com a comunidade, com a sociedade. Ela busca, né, esse desenvolvimento, essa interação regional, nacional, e eu costumo dizer que é sempre um ganha-ganha. Por quê? Vocês, como estudante, né, vão buscar, né, ali dentro do que a Uniaselv traz como projetos possíveis, né, de serem realizados dentro da extensão. Então, vocês vão realizar uma atividade de extensão para a sociedade, tem o intuito de que a sociedade, né, ela ganhe, né, com o desenvolvimento dessa atividade de extensão, mas ao interagir com a sociedade, a gente também aprende. Então, tem esse objetivo da sociedade como um todo também trazer esse conhecimento para vocês. Então, a atividade de extensão, ela estabelece, né, uma interação dialógica entre comunidade acadêmica e sociedade, né, compactuando, né, esse conhecimento e esse desenvolvimento de habilidades e competências. Durante o semestre, geralmente a Uniaselv organiza uma live específica para falar sobre extensão. Os mediadores também, dentro das turmas, falam um pouco sobre a extensão ali no início ou no final do semestre.
E já fica, né, como dica, como convite, para quando vocês acessarem o AVA de vocês, vocês também conhecerem mais como funciona a extensão. Então, lá no AVA tem a aba específica da extensão. Então, clica lá, depois clica no botão de documentos e acesse o e-book orientativo sobre a extensão. Ali a gente traz um pouquinho de como a extensão é desenvolvida. Então, dentro dessa aba da extensão, vocês já vão ver todos os projetos e atividades de extensão elencadas, né, no AVA e que vocês podem realizar. Então, são projetos que são geralmente amplos e também a gente tem os específicos, então vão trazer ali conteúdos transversais que permeiam questões relacionadas ao meio ambiente, a direitos humanos, questões sociais. E além disso, desses temas mais transversais, tem outros projetos que vão ser um pouco mais específicos, voltados, né, para o curso de geografia, para o curso de história, para a licenciatura como um todo, né? Então, um dos projetos que é mais aceito e tem mais alunos, né, que se envolvem, é um projeto que ele é direcionado para as licenciaturas como um todo, que é um projeto de reforço escolar. Então, o aluno, ele busca a escola para, no contraturno, né, daquelas atividades escolares, oferecer um reforço de aprendizagem para aqueles estudantes. Então, esse é um dos exemplos, né, de projetos de extensão que vocês podem fazer, que está bem relacionado ao curso, tem uma aderência muito grande aqui, de maneira geral, dos estudantes de licenciatura. E também é uma grande oportunidade, novamente, né, de exercer as habilidades e competências que são importantes para um professor, de contribuir, né, com aquela escola, com aquela realidade de estudantes, e também desenvolver um bom trabalho, criar possibilidades profissionais quando vocês conseguirem, né, atuar, né, como professores também habilitados na área. E lembra que eu coloquei lá, né, para vocês anotarem as atividades complementares, né? Então, os cursos de licenciatura precisam também trabalhar com as atividades complementares, né? Então, aqui, né, vocês têm possibilidade dentro do AVA de realizar alguns cursos, que são os que a gente chama de cursos livres. E aí, conforme vocês vão participando desses cursos, vocês também conseguem trazer o certificado de vocês, cadastrar esses certificados nas atividades complementares. Então, diferente da extensão, né? Então, a extensão, ela sempre é uma ação realizada do estudante com a sociedade, a partir, então, dos projetos que estão elencados lá no AVA de vocês, na aba de extensão. As atividades complementares é para ampliar o seu conhecimento como estudante. Então, os cursos que você realiza, pode ser aqui no AVA ou de forma extra, né? Então, eu já atuo numa escola, e lá na escola tem um momento de formação onde a gente tem cursos. Esses cursos também podem ser adicionados, né? Contanto que tenha a certificação ali das horas, do tema, que o tema esteja relacionado com o curso, com a parte mais pedagógica, pode vir aqui para as atividades complementares. Eu estou aqui na minha cidade, onde eu moro, vai acontecer um evento científico da área. Posso participar,
Dentro dessa participação, gera um certificado, também cadastro aqui. Outra possibilidade, né? A gente está tendo vários eventos online, cursos online, né? Então, novamente, sendo relacionado à geografia, ou à história, ou à parte de formação de professores, consigo trazer aqui para as atividades complementares. Então, aqui no AVA, quando vocês clicam em semestre, tem a abinha, né, lá no canto superior da tela de atividades complementares. Clicando aqui, você tem o regulamento, que você pode baixar aqui o regulamento com todas as atividades que você pode cadastrar como atividade complementar. E no momento que você tem o seu certificado, você vai clicando aqui naquela atividade que é referente à sua certificação e colocando os comprovantes, né? Já vai estar certinho ali as cargas horárias, né? Vinculadas. E aí você, conforme vai completando aquela carga horária, você vai então concluindo as suas atividades complementares. Alguns diferenciais que você encontra aqui no curso da Uniaselv. Então, a gente também tem o nosso evento aqui, científico, acadêmico, que acontece de maneira online, que contribui, né, para a publicação científica de vocês, e também, se vocês participarem, também contribui ali para as atividades complementares. Então, a gente tem a joia, que é a nossa jornada de integração acadêmica. Em agosto, inicia-se a joia, né, que é na Uniaselv, então geralmente tem uma mesa de abertura da joia, são publicados editais onde os alunos conseguem participar enviando trabalhos científicos, a gente também escolhe os melhores trabalhos aqui dos estudantes para publicação, depois esses trabalhos passam por uma seleção, né, se são aprovados ou não. Dentro de cada polo da Uniaselv, os polos também organizam, né, a sua semana de jornada de integração acadêmica, eles podem convidar, né, profissionais daquela região para dar palestras, né? Vocês também podem apresentar os trabalhos que foram aprovados, enfim, então é bem bacana, né? Participem, fiquem atentos, né? Porque logo vai ser divulgado, então, a joia, nossa jornada de integração acadêmica. Além disso, a gente tem diversas masterclass, então, tanto dentro dos cursos, que são mais específicos, como também temas transversais. Então, é bem interessante. A gente sempre divulga, né, dentro dos chats das aulas. A Unicef também envia comunicados gerais, divulgando as masterclass. Essas masterclass, além delas contribuírem, né, para o conhecimento de vocês, ampliar o conhecimento, às vezes entrar em contato com outros profissionais. Na masterclass, geralmente a gente chama profissionais externos, né, a Uniaselv, então entrar em contato com professores renomados dentro da área. E vocês também recebem certificado quando vocês participam, né, ao vivo, né, da Masterclass. Então, esse certificado também conta ali como atividades complementares. Além disso, dentro da nossa área, a gente tem a Semana Acadêmica das Licenciaturas. A gente também traz sempre palestrantes e temas, né, atuais que permeiam, né, a formação de professores. Então, quando a gente tiver com o nosso cronograma fechadinho, divulgando, né, os palestrantes, fiquem de olho ali nos chats da turma e dos comunicados mais oficiais, para vocês participarem, né? Também gera certificado.
além disso, cada curso aqui também tem a revista Maiêutica. Então, a gente tem a revista Maiêutica História, a revista Maiêutica Geografia, e tem aqui uma grande oportunidade de vocês publicarem artigos científicos no decorrer aí do curso. Vocês são convidados também a elaborar papers, e dentro desses papers vocês também têm a oportunidade de produzir algo bacana e publicar dentro das revistas, né? Então, a revista de história já tem um qualis definido, é B1, né? Então, um bom qualis também a nível de CAPES, CNPq. Geografia a gente ainda está conquistando, né, esse qualis, mas também é importante, né, para a publicação de vocês. E olha só que bacana, né? Quem sabe no decorrer do curso vocês têm essa possibilidade de publicar um trabalho de vocês e depois de formado, pensa, né? Só com graduação já tem algo publicado numa revista científica. Olha só que bacana. É uma porta de entrada, né, para um futuro mestrado dentro da área. Então é isso, nos cursos a gente também tem laboratórios virtuais, no decorrer das disciplinas vocês vão verificar nas trilhas das disciplinas, aquelas disciplinas que têm alguns laboratórios virtuais para vocês participarem e realizarem atividade. E sempre é muito importante aqui, né, falar desse autoestudo. Então, como eu mencionei lá no início, né, da nossa conversa, não adianta só participar da aula ao vivo com o professor, né? O ensino à distância, ele requer esse momento de autoestudo, tanto antes de entrar para a aula, como depois, né? Então, pós-aula, né, continuem os seus estudos, leitura do livro, leitura da trilha, da disciplina, verificar materiais extras. E vocês têm acesso dentro do AVA de vocês à biblioteca virtual. Acessem a biblioteca, né? Não passem pelo ensino superior sem ler livros, sem entrar em contato, né, com essa produção mais intelectual dentro das áreas. Então, ali na biblioteca virtual, quando vocês abrirem, acessarem, vocês vão ver que tem um sistema de busca de livros da Unicelv. Então, vocês podem buscar ali conteúdos de todos os cursos, né, da Unicelv. E conforme vocês vão descendo a barra de rolagem, vai ter um ícone da Minha Biblioteca. Acessem esse ícone da Minha Biblioteca. Vai abrir uma nova página. A Minha Biblioteca é uma parceira aqui da Unicelv e ela vai trazer uma biblioteca virtual inteira para casa de vocês, né? Como se vocês estivessem acessando a biblioteca universitária dentro da tela de vocês, né? Então, a Minha Biblioteca tem ali vários livros, né, de diferentes editoras, bons livros dentro da área. Então, acessem, busquem, né? Vai muito, né? A nossa construção como estudante, como profissionais, tem muito o nosso protagonismo, né? Querer o nosso desenvolvimento, né? Então, a Unicelv, ela traz essas possibilidades, né? E aí é importante que você queira construir, que você se engaje, que você crie essa autonomia também para buscar, para ir além, né? Então, é a partir da construção do teu conhecimento, das tuas competências e habilidades, que você vai se desenvolver bem, né, dentro do mercado de trabalho. Então, algumas dicas aqui, né, para esse autoestudo, né, ser eficiente, né? Então, o momento antes e pós-aula, né? Crie um cronograma de estudos,
Então, quando a gente não faz um planejamento, olha, às vezes é difícil alguma coisa sair do papel, não é mesmo? Não sei, quando eu tenho os meus objetivos aqui, eu crio uma maneira de fazer acontecer, né? E esse criar uma maneira de fazer acontecer exige planejamento, gestão do tempo, né? E criar um cronograma de estudos, né, é o começo. Então, diante da sua rotina, como que você vai estudar? Né? Vai ser 1 hora por dia? Qual vai ser o horário? Então, estabeleça metas diárias, semanais, né? Não fica só com a aula do professor regente, mediador, é importante que você realmente realize esse autoestudo. Utilize diferentes recursos. Então, a trilha da disciplina tem vídeos, tem artigos, tem podcast. Então, utilize esses diferentes recursos. A gente tem diferentes maneiras de aprender, né? Faça anotações e resumos. A escrita é uma maneira de organizar as ideias na nossa mente. Então, conforme você vai fazendo a leitura, ouvindo um vídeo, um podcast, anote, traga os resumos. Tem possibilidade de criar mapas mentais também. Eu estudei muito a partir de mapas mentais, assim, é uma das formas que eu consigo compreender mais um conteúdo. Durante a minha graduação, eu fazia a leitura, né, do que era necessário antes da prova, então me preparando ali para a prova, e ao final da leitura, eu criava mapas mentais, e esses mapas mentais sempre me ajudaram muito, né, nesse aprendizado. Mas tem outras formas, né? Tem exercícios, então vocês vão ver que no livro da disciplina tem autoatividade, é possível vocês realizarem elas e aprenderem mais. Vocês podem, né, se comunicar entre vocês, que são estudantes, trocar ideias, um explicar para o outro também o conteúdo, esses exercícios de ajudar um ao outro também auxilia nesse processo, né? E aqui é muito importante, gente, mantenha um ambiente de estudos e mantenham esse ambiente também nas aulas, né, durante as aulas. Eu sei que às vezes pode dar vontade de assistir a aula deitado na cama, né, ou sentado assim, mais de uma maneira mais aconchegante lá no sofá. Mas será que é a melhor maneira de você aprender nesses dois lugares? Ou será que isso vai te trazer um conforto muito grande? Quem sabe, nossa, você vai se perder ali no conteúdo que o professor está falando, né? Então, criar esse ambiente de estudos, tanto para assistir a aula, quanto para ler os materiais, deixar ao lado de vocês, quem sabe, um sistema de anotação. Eu tenho aqui meu bloquinho de notas, tem um caderninho que eu vou anotando aqui para minha organização profissional. Então, também tenham, né? Então, mesmo a gente sendo, né, dentro do ensino à distância, tendo aulas online, é muito interessante ter esse ambiente mais estruturado para que vocês tenham uma aprendizagem eficiente, né? E que não bata aquele soninho, né? Aquela vontade de não ver a aula, né? Quando a gente está lá no sofá, né? Dá uma vontade, quem sabe, ligar uma televisão, né? Então, ter um ambiente mais estruturado, né? Uma cadeira, uma mesa, num lugar mais fechado, né? Mais silencioso, pode ser uma saída, né? Para o seu autoestudo ser eficiente. Mantenha o equilíbrio, né? Isso é para a nossa vida, né? Como um todo. Busque dormir bem, alimentar-se de maneira correta, a praticar um exercício físico, né?
E lembre-se que o segredo do autoestudo é a constância e a disciplina, né? Então, estar nesse movimento constante, disciplinado, né? Buscar esse planejamento e efetuar, né? Esse planejamento, colocar em prática, né? Os planos e as metas que foram traçadas. Para auxiliar vocês nesse processo, a Unicelv também criou um guia do estudante. Esse guia você tem acesso dentro do seu AVA. Então, entrando ali, você clica em atendimento e você vai ter um ícone de guia do estudante. Então, tem algumas explicações, né, da nossa metodologia, de outras informações gerais, né, sobre esse mundo acadêmico do ensino à distância. E esses, né, foram os assuntos tratados. A gente já está aqui com quase 1h30, né, de live. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham, né, que esses assuntos de fato tenham esclarecido um pouquinho a compreensão de vocês nessa trajetória do curso. Lembrem-se que vocês também não estão sozinhos, né? Existe, né, uma equipe de professores que podem te ajudar nessa trajetória. Além disso, tem o polo da Unicelv, né, que são as pessoas presenciais, né, eu digo que é a Unicelv presencial, né, aí pertinho de vocês. E também pode ajudar vocês nessa estrutura. Então, agora chegando ao final, né, falando um pouquinho, trazendo um pouquinho nossas emoções, como vocês estão, né, se sentindo nesse momento. E agora, né, qual o número que representa melhor, né? Logo iniciamos esse semestre, né? Como é que você tá? Você tá ainda no modo 1, querendo mais férias? Está no modo 2, está um pouquinho preocupado? Tá ansioso? No 4, de boa na lagoa? Ou tá lá no 5, animadíssimo, né? Para começar esse momento de desafios e novos conhecimentos e uma nova formação, né, para vocês. Então, coloque aí no chat. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma espiadinha aí para ver como estão se sentindo, né? Eu espero que a maioria de vocês esteja, assim, animadíssima, animadíssimos, né, para esse início aí de semestre. E lembrem-se, né, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende, né? O Leonardo da Vinci, essa frase que deu aí o nosso grande pai, né, da Unicelv, né, do Centro Universitário Leonardo da Vinci, né? Então, Leonardo da Vinci nos inspira dentro da sua construção, né? E a gente sempre vai, né? A vida ela nos convida a aprender, né? A vida ela é sempre desafiadora, a humanidade ela vai construindo também a sua história, trazendo inovações que nos fazem também sair da nossa zona de conforto, né? E como futuros professores, né? Que vocês vão ser, pode ser que alguns de vocês já atuem, né? Na área. A nossa profissão também exige, né? Continuar aprendendo, continuar construindo um conhecimento para atuar profissionalmente e para incentivar, inspirar, liderar, né, dentro da onde a gente atua. Então, esse é o nosso grande convite para que durante essa nova jornada, né, aqui nos cursos, vocês não se cansem, não tenham medo e não se arrependam de aprender cada vez mais. Então é isso, né? Muito obrigada por estarem comigo até esse momento e bom início, né, de semestre.
de 2025/2. Qualquer coisa, qualquer dúvida, ainda deixem aqui no chat, né, que o nosso mediador aqui também vai respondendo e interagindo com todos vocês. Obrigada, boa noite. E a gente se encontra lá em sala de aula, que de vez em quando eu estou passando aí pelas salas para dar boa noite, para dar alguns recados que são importantes também da coordenação de curso. Até mais, tchau, tchau, bom início de semestre.